Oi, Carolina, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Tudo ótimo. Me escuta bem? Te escuto bem. Você está me vendo bem? Me escutando? Tudo, tá perfeito aqui para mim. Tá ótimo. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha para quem está nos Claro. vendo hoje. Meu nome é Daniel Raoni, esse é meu Instagram e o Instagram do Albuquerque Neto Advogados, que a doutora Carolina Abdala trabalha. Eu sou advogado também, funcionário público, e aqui na minha página o assunto sempre em voga é mais a questão política. Mas hoje não dá para a gente tratar de alguns assuntos esquecendo da realidade que a gente está vivendo, né, Carolina? Da questão do isolamento social, dessa pandemia que nos acomete e que é muito grave. E um dos assuntos que a gente gostaria de tratar é a respeito das possibilidades de negociar as nossas dívidas na época de quarentena, na vigência do Covid-19, né? Ele pegando todo mundo de surpresa, nos colocando nessa situação, e o que a gente pode fazer? Semana passada a gente falou aqui sobre a questão da nossa cabeça funcionando na época de Covid, da nossa saúde mental. Mas não dá para a gente ter uma saúde mental plena sem também ter uma tranquilidade financeira, nossa saúde financeira. Só para fazer essa pequena introdução, a doutora Carolina Abdala é especialista em processo civil, contratos e marcas, e topou essa conversa hoje com a gente. Eu agradeço muito, Carolina. Vou deixar você falar. E muito obrigado pela sua presença, por vocês que estão nos assistindo hoje, nesse sábado, dividindo esse horário de almoço para a gente. Bom, quando a gente fala de renegociação de contrato em época de pandemia, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode invocar do nada a questão de caso fortuito ou força maior para encerrar um contrato. Isso porque existe um projeto de lei que ele foi aprovado e ele está em vigência até o final do estado pandêmico, que ele traz que o caso fortuito ou força maior não é a pandemia em si, e sim as consequências dessa pandemia. Então, para você renegociar, revisar ou resolver, ou seja, trazer a rescisão do contrato para as partes, né, você tem que dar provas de que você foi atingido, ou seja, que você tem consequências, sofreu consequências dessa pandemia. Então, a primeira coisa que uma pessoa que está num contrato e ela se vê numa parte desequilibrada, ela se vê onerosamente desse contrato, ela precisa trazer provas de que a pandemia causou esse desequilíbrio dentro do contrato. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de renegociação de contrato, revisão ou rescisão. Eu tenho que trazer provas que essa pandemia me trouxe prejuízos. Isso que De... você falou, desculpa, Carol, isso que você falou é muito importante, porque a gente tem que imaginar que existem pessoas que continuam com a sua renda ou da sua empresa em plena normalidade, e essas pessoas não poderiam se valer dessas possibilidades para renegociar. Até porque não está tendo, não é oneroso para ela nesse momento. Vou dar um exemplo para quem estiver nos assistindo entender melhor. Eu sou dono de um supermercado. Os supermercados eles estão com a sua atividade autorizada e, inclusive, um consumo até maior do que o habitual, porque as pessoas estão o tempo todo em casa, fazendo muitas compras. Esse dono de supermercado, eu poderia ir valer de pedir uma redução no meu contrato de locação desse supermercado? Não, não é justo, não seria justo também, né? Sim, não seria justo. O que acontece é para você pedir a redução de valor de aluguel no contrato de locação, você tem que provar para o seu locador que houve uma onerosidade excessiva ou substancial no seu patrimônio que te impede de pagar aquele aluguel. Então você tem que fazer esse tipo de prova. O que você não pode, em tempo nenhum, tendo desequilíbrio econômico ou não, é deixar de pagar o aluguel e qualquer outro tipo de prestação de serviço que você tenha contratado, você não pode se valer do estamos no estado pandêmico, não tenho dinheiro, vou parar de pagar esse contrato. Não. Você tem que seguir pagando. O que você pode fazer é comunicar ao credor, no caso da locação, o credor é o locador, comunicar a esse credor que, olha, eu não tenho dinheiro para honrar com a minha obrigação de pagamento desse contrato.
temos que sentar e negociar. Então, é isso que tem que ser feito. A PL, ela não traz, o projeto de lei, né? Ele não traz uma exceção de não pagamento. Isso não existe. O contrato é um acordo entre partes. O que ele traz temos que negociar esse contrato, tá? Então, é isso que tem que ser feito. Até porque o locador, ele pode contar com aquele recurso para a sua própria sobrevivência. Então, não é porque a gente está em dificuldade que vai colocar o outro nessa situação também. Agora, uma coisa muito importante quando a gente fala de locação, e que veio nesse projeto de lei em época de pandemia, e mais uma vez, esse projeto de lei está vigente só durante o estado de pandemia, tecnicamente, ele acaba em 31 de outubro desse ano, mas o governo pode estender esse período, tá? Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de locação esse projeto de lei autorizou o despejo liminar, ou seja, o locador viu que o locatário parou de pagar do nada o aluguel, o locatário não entrou em contato com ele, nada, não tentou renegociar, não fez nada. O locador entrou na justiça com uma ação de despejo, pedindo despejo desse locatário, desculpa. Esse PL autorizou o juiz a dar esse despejo liminarmente. Contudo, eu ainda acho que o judiciário vai olhar para a ação com outros olhos. Então, pode ser que você tenha juiz dando o despejo liminarmente, cumprindo esse PL, como pode ser que você tenha juízes falando, olha, eu só vou dar essa decisão liminar depois de ouvir o locatário, depois de saber por que esse locatário não pagou. Então, o PL, ele fala que esse despejo pode ser liminar, mas eu acredito também que exista essa outra vertente nos juízes. Isso é muito importante. Perfeito. E isso que você está tratando, Carolina, especificamente do contrato de locação, é um instrumento que ele pode ser utilizado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. É possível uma empresa ou uma pessoa na sua residência se valer desses instrumentos para tentar sobreviver ou se manter no imóvel, se ser despejado? Sim, isso vale tanto para contrato de locação residencial quanto comercial. O que a gente tem que ter em mente é que, assim, o contrato, é óbvio que o comercial e o residencial, eles têm peculiaridades que cada um tem as suas, né? Não são em comum. Mas quando você senta para negociar, você vai negociar o que eles têm em comum e suas peculiaridades. Então, digamos, o contrato comercial, ele traz alguma taxa específica. Você pode negociar essa taxa específica e o aluguel. Porque às vezes você tem que pagar essa taxa também. A gente não tem que falar só de aluguel. Você tem que falar de tudo que envolve onerosamente o contrato. Então, você pode renegociar o contrato inteiro. Então, isso serve para as duas áreas. Como também serve para a questão de prestação de serviços em geral, contratos bancários. O que você tem que fazer nesse momento de pandemia é renegociar, revisar. E uma coisa muito importante, é necessário analisar caso a caso. Quando você fala em revisão de contrato, ainda mais civil, você não tem uma regra geral para todo mundo. Às vezes uma pessoa é afetada de uma forma e outra de outra forma. Então você tem que analisar caso a caso. Perfeito. E até complementando essa informação de que até no poder econômico das partes envolvidas podem pesar para a decisão judicial nesse contrato, sabendo que você que está nos assistindo, a Carolina é advogada, trabalha no escritório, mas você também deve procurar um advogado. A gente está dando orientações aqui, mas procure um escritório que você conheça, um advogado que você confie e também trate desse assunto, né, Carol? Para não achar que a gente está falando e isso não tem necessidade, não. Se for uma medida judicial, vai precisar de um advogado para você ingressar e extrajudicialmente, sim, você pode começar a tomar algumas atitudes, mas que se não tiver um resultado positivo, você procure um advogado, um escritório. Para exemplificar, Carol, meus pais são comerciantes, eu estou te chamando de Carol, você me desculpe, porque... Meus pais são comerciantes, eles têm lá em Niterói, eles têm uma sorveteria, e a sorveteria não está podendo funcionar por conta do isolamento social, das restrições, e o locador deles entrou em contato espontaneamente falando, olha, o que a gente pode fazer para dividir esse prejuízo, que é um prejuízo que vai acabar sendo de todos, tanto do locador quanto do locatário, mas uma maneira para que eles passem por isso, que eles sobrevivam sem muita dificuldade, porque é importante também que essa empresa continue funcionando para esse contrato ter a sua duração estendida, né? E no imóvel residencial, meu pai fez o contato da mesma maneira.
extrajudicialmente ele mandou um e-mail falando, olha, sou comerciante, eu tenho um imóvel, a gente está passando por essa situação, o que vocês aí podem oferecer de um desconto, de uma suspensão de valor para a gente passar por esse período. E o resultado foi positivo, acho que está tendo uma solidariedade das pessoas, porque não é nada que a gente queria passar, né? Sim, não é nada que a gente queria passar e é muito complicado você rescindir, né? Você acabar com o contrato do nada, porque assim, ok, o locador às vezes ele precisa daquele dinheiro para viver, mas ele também não pode ficar sem nenhum dinheiro para viver. Então, às vezes é melhor para ele diminuir um aluguel, mas continuar recebendo um aluguel. Então, assim, é bom você sentar e renegociar para as duas partes. Uma coisa muito importante, vou aproveitar esse seu ensejo de comunicação, é que, obviamente, a gente preza pela comunicação extrajudicial, ou seja, você notificar, você enviar um e-mail, sabe, você conversar com a pessoa e tentar resolver amigavelmente. Contudo, se o locatário, digamos, imagem do locatário, não conseguir resolver isso amigavelmente, ele tem duas saídas. Ele pode entrar com uma ação revisional, só que essa ação revisional, você tem que ter um critério nela que você tem que estar com essa locação durante 3 anos. Contudo, você pode aliar essa ação revisional à teoria da imprevisão. Ou seja, olha só, locador, olha só, juiz, tudo bem, eu tenho que estar 3 anos, eu estou um só, mas eu não contava com uma pandemia. E aí vem a teoria da imprevisão. Você alinha as duas coisas e você mata esses 3 anos que são exigíveis nela. Isso está sendo aceito no judiciário agora, a gente já tem decisões sobre isso, tá? E outra forma é você usar o 478 do Código Civil, que ele fala a seguinte coisa: se uma parte está num contrato de trato continuado, de prestações sucessivas, que é um contrato de locação, essa parte, ela pode entrar, e ela está tendo onerosidade nesse contrato, ela pode entrar no judiciário pedindo a revisão do contrato. Nesses 2 casos, você tem que provar que você sofreu consequências da pandemia que baixaram o seu faturamento, a sua renda. Então, sempre é necessário você provar as consequências da pandemia, porque são as consequências que são o caso fortuito, tá? Não é a pandemia em si. Só para terminar, se você é locador, você pode também, ao seu locatário, pedir a revisão, ou propor uma revisão, na verdade, né? Você vai propor uma revisão, uma suspensão. O locador, ele está abarcado no 477 do Código Civil, que fala que o credor de um contrato, ou seja, na relação locador-locatário, como eu já disse, o locador ele é o credor. O credor, quando ele vê que o devedor dele foi afetado onerosamente, ele pode ir até esse devedor, no caso locatário, e falar: olha só, eu estou vendo que você está mal das pernas, deixa eu te dar uma solução aqui, vamos abaixar isso do seu aluguel, vamos renegociar isso. Então, tanto para o locador quanto para o locatário, você vê saídas. Eu vi que o Diego fez uma observação aqui para a gente de PJ, eu vou deixar você falar um pouquinho agora e eu já respondo a ele, que eu tenho umas considerações. Tá ótimo. E isso é importantíssimo que você falou, até se você estiver nos assistindo e estiver na posição do credor. Porque você propor isso para aquele devedor que você tem, pode ser a garantia de que ele vai honrar com essa dívida. Porque se você aperta muito o gargalo agora, pode ser que lá na frente ele não tenha condição de pagar nem o mínimo e o prejuízo seja ainda maior. Eu quero só fazer um parêntese, eu deveria ter falado isso na introdução, acabei me esquecendo. O que a gente está apresentando aqui hoje são opções para se fazer uma renegociação, tentar melhorar esse contrato que pode não ter condição de ser cumprido hoje, mas vale lembrar que isso é independente de outros instrumentos que algumas prefeituras estão disponibilizando. Tem prefeituras que estão emprestando dinheiro a juros zero para os comerciantes, tem prefeituras que estão passando repassando benefício para o empregado, para tentar garantir a empregabilidade. Isso tudo é muito bacana, mas nem sempre todas as pessoas são contempladas, nem sempre todas as situações são abarcadas nisso, então a gente está apresentando mais caminhos para quem estiver nessa situação de dificuldade. Fica à vontade, Carol, para responder o Diego, e depois eu tenho outra pergunta aqui que o Rafael fez, e a gente entra nela em seguida. Bom, quando você fala, o Diego falou aqui pra gente, deixa eu até ler o que ele falou,
Ele falou assim, ó. Existem empresas completamente fechadas, enquanto outras têm a possibilidade de delivery. Situações distintas, negociações distintas. Creio que ele tenha falado isso quando eu falei que a gente tem que olhar caso a caso para renegociar os contratos, porque cada caso tem a sua peculiaridade. O que a gente tem que ter em mente quando a gente é PJ é o seguinte. Ponto 1, quando você fala locador e locatário e você aluga um lugar para sua empresa. Você tem que sentar com esse locador e deixar, digamos, você é um restaurante e você não tem delivery. Vamos pegar o exemplo do Diego. Você tem que deixar claro para o seu locador que a sua atividade fim é a aglomeração em si, é o restaurante. Então as pessoas se aglomeram ali para comer. E olha só, eu não tenho delivery. É o que acontece com restaurante... Self-service? Self-service, obrigada. É o que acontece. O self-service é a atividade fim. Então você ali não tem uma atividade anexa, um delivery, para você manter aquele caixa funcionando. Então você tem que ser claro com o seu locador quanto a isso. Olha só, eu não tenho caixa girando. Eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que fazer um montão de coisa ainda, porque eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho ainda contratos de prestação de serviços para pagar, eu tenho imposto, mas eu não tenho dinheiro aqui para honrar com a sua locação do valor que está. Porque o meu objeto final, né, foi atingido. Então você tem que conversar quanto a isso. Outra coisa importante é quando você, digamos que um empreendedor foi empreender agora, início do ano, e ele chegou a alugar uma sala comercial para começar o seu negócio. Só que quando ele ia começar o negócio, chegou a pandemia. Duas coisas. Se esse locador alugou a sala, mas não utilizou a sala ainda, ou seja, não fez nenhuma modificação, não guarda nada na sala, a sala tá da forma que ele alugou, ele ainda não fez nada na sala, ele pode pedir o cancelamento desse contrato. Agora, se esse locador alugou a sala e já tem materiais dele ali, se ele já fez alguma coisa na sala, ou se a sala já serve de depósito para materiais dele, aí a gente não pode mais falar em cancelamento. A gente tem que falar em revisão. Isso é muito importante. Então, você que é empresário que está assistindo a gente, pode pegar essas nuances para o seu negócio. Não, importante, Carol. E eu fiquei com uma dúvida agora. Se eu peguei, eu loquei essa sala para começar um negócio, ainda não mexi nela, não comecei a atividade, mas eu tenho um prazo para me valer desse cancelamento ou antes de ter que ser uma revisão? Então, isso a gente tem que observar contrato de locação por contrato de locação. O que acontece com a lei de locações? Ela, no geral, ela é muito favorável ao locatário. Só que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente você que é locatário está assistindo a gente. Essa lei, ela tem ressalvas. Então, ela fala, olha, locatário, eu sou a favor em você nisso, vírgula, exceto previsão contratual. Então, se o locatário tirar no contrato aquele direito que foi garantido ao locatário, se o locador tirar no contrato o direito que foi garantido ao locatário, o locatário perde esse direito. Então, quando a gente fala de cancelamento, multa, a gente sempre tem que olhar o que está previsto no contrato. O que a gente pode ter em mente é, se a PJ alugou a sala e não fez nada na sala ainda, essa sala está vazia e entrou a época de pandemia, ele pode pedir o cancelamento desse contrato. Esse contrato ele não cumpriu a sua função social, ele não teve o seu objeto contratual satisfeito. Então esse contrato nunca ele foi para frente, ele nunca foi exercido. Então a gente pode pedir cancelamento. Mas se a sala já serve pelo menos como depósito de material, aí esse contrato está cumprindo finalidade. Então a gente não pode mais falar em cancelamento. Entendi. Carol, acho que a gente deu uma passada boa a respeito dos contratos de locação. Esse final que você comentou a respeito do que está escrito no contrato, vale a gente ressaltar que, então, procure um advogado mesmo para ele dar uma lida, para ele ver o que tem ali de ponto que você pode fazer, até o advogado te auxiliando extrajudicialmente a interpelar, né, o seu locador, o seu locatário, para ver o que vocês podem renegociar. O Rafael ele tinha feito uma pergunta a respeito de outra dívida que fica na nossa cabeça, a sombra, é de longa duração, que são a prestação imobiliária e o valor de prestação também de automóveis, né? Aqueles carnês grossos que a gente tem de prestação de carro ou do financiamento da sua própria casa. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma amenizada nesse período, tentar mitigar o valor? Enfim, o que você acha que pode ser feito?
Então, tem sim. Bom, quando a gente fala em revisão de contratos bancários, né, geralmente você faz isso com o banco, e se você não faz, eu vou falar primeiro com o banco, e se você faz de outra forma, eu falo de outra forma posteriormente. Quando você faz contratos de financiamento com o banco, os bancos agora, eles estão propondo uma extensão desse financiamento e uma suspensão de parcelas. Então, vou dar um exemplo. A Caixa Econômica, ela pegou e ela suspendeu as parcelas de março e abril dos contratos de financiamento de bens, móveis e imóveis, tá? A gente está falando dos dois, tanto casa quanto apartamento. Então, ela suspendeu o pagamento das parcelas no mês de março e abril. O que a gente tem que ter cuidado? Ela não remiu, ou seja, quando você fala de remissão, você fala de perdão. A suspensão de dívida não quer dizer que você teve perdão de 2 meses, não quer dizer que você vai deixar de pagar esses 2 meses. Uma hora, esses 2 meses vão voltar no seu contrato de financiamento. Então, eles estão suspensos por hora, mas eles vão voltar de alguma forma. Eles não estão sendo perdoados, seu contrato não teve uma diminuição de parcelas, tá? Então, o que você tem que ter cuidado? Tenha em mente que esse valor que você deixou de pagar 2 meses, ele vai voltar com juros e correção. Tá? Então, o teu contrato, que você lá no final estava estimando pagar X, agora você vai pagar X mais juros e correção. Então, esse valor vai aumentar. O que a gente tem que ver é, o banco, ele vai distribuir esse valor ao longo do contrato nas parcelas restantes, ou seja, você vai ver às vezes que o seu parcelamento ele não vai aumentar. Ele vai ficar o mesmo parcelamento de antes. Aí você vai achar, opa, o banco foi lá e perdoou meus 2 meses. Mas não, o banco não perdoou. O banco pegou os seus 2 meses, ele atualizou esses valores e ele distribuiu ao longo das parcelas restantes. Ou o banco não vai distribuir e ele vai adicionar 2 parcelas a mais no seu contrato no final, com juros e correção, tudo aqui junto, tá? Então é isso que o banco vai fazer. Quando a gente fala em contrato bancário de financiamento, contrato continuado bancário, de crédito, seja lá qual você tem que ter cuidado com essas nuances, tá? Além disso, é bom vocês ficarem de olho, dependendo do banco de vocês, na taxa de juros. O Bradesco, a Selic agora está 3. Quando ela estava 3,75, o Bradesco baixou a taxa de juros dele, tá? Então é capaz que baixe um pouco mais ainda ou permaneça a taxa de juros atual. Assim, ela tá boa, tá ok, mas você tem que pensar nisso quando você vai pegar um contrato desse. Se você é uma pessoa que precisa fazer um empréstimo agora, um contrato de crédito bancário, tanto você PJ quanto PF, você tem que pensar que uma hora essa conta vai vir para mim. Eu vou ter o dinheiro para pagar essa conta? Eu preciso disso urgentemente agora? Tem como eu tirar dinheiro de outro lugar? Então, sempre que a gente fala em contrato bancário, a gente tem que pensar que essa conta vai vir com juros, correção, taxa X e Y de banco. Então, a gente tem que pensar se a gente vai ter que esse dinheiro. Ótimo. Só fazer um destaque também, que se, nesse exemplo da Caixa, que suspendeu o pagamento das prestações de março e abril, e você estava devendo o mês de fevereiro, a sua dívida eles continuarão cobrando e pode acarretar todas as consequências jurídicas do inadimplemento. Não quer dizer que ele foi dado essa possibilidade nesses 2 meses seguintes, que a outra dívida que você tinha está incluída nisso, né? Porque o banco também ele não faz caridade. Ele espera receber e aquele que não tinha o fator da pandemia, ainda mais ele vai querer receber. Com certeza. O Cláudio perguntou aqui, sem juros, creio que seja suspensão. Cláudio, como eu falei, os juros eles não deixam de existir. Como a sua dívida aqui desses 2 meses não vão deixar de existir. O que vai acontecer é que o banco vai pegar esse valor, ele vai corrigir, ele vai atualizar, ou ele vai diluir nas prestações restantes do contrato, ou ele vai trazer para você mais 2 prestações finais no contrato, com os juros e correção atualizados. Mas os juros sempre vai existir, ele não deixa de existir. E uma coisa importante, você falou isso, Daniel, em São Paulo a gente tem 2 tipos de decisão. Se você quiser, eu posso passar os números dos processos para você deixar disponível para as pessoas darem uma olhada, porque elas são bem ok, as decisões, falando que uma pessoa estava devendo financiamento de carro e pediu a suspensão de parcelas por conta do Covid. O juiz não deferiu, porque ele falou que essa dívida, né, esse débito da pessoa vem desde dezembro. Então ele fala, olha só, você está devendo desde dezembro, então não vai falar que foi Covid que fez você começar a entrar em mora no contrato. Então, assim, foi pedido indeferido. E com razão. Você
pode Claro. ser má fé. Você pegar o Covid agora, tentar aproveitar para uma dívida anterior sua, isso constitui má fé contratual. Então, assim, não tem como você fazer isso. O que você tem que fazer é, a partir de 20 de março, que foi quando foi instaurado, né, o Covid, o estado pandêmico, você tem problemas aí financeiros em relação ao contrato, então, a partir de 20 de março, você pode começar a pedir revisão, renegociação ou resolução, sempre mostrando as consequências da pandemia no seu rendimento, tá? Uhum. Ótimo. Tanto de pessoa jurídica, que a gente chama aqui para facilitar de PJ, quanto pessoa física, que somos cada um de nós, você precisa provar que o seu rendimento caiu, se você é um trabalhador autônomo, se você tem uma empresa e essa empresa foi diretamente afetada. Teve uma reportagem que saiu de uma pizzaria que ela tinha um atendimento físico ali, mesa, cadeira, para as pessoas comerem pizza, mas com a pandemia ela começou a vender muito mais delivery e estava ganhando e lucrando mais, porque algumas despesas da alimentação física ali parou de existir. Você não precisa ter um funcionário, não precisa ter tantos garçons ao mesmo tempo, não precisa ter uma pessoa limpando, porque o delivery vai para casa do consumidor. Então, essa pessoa poderia se valer desse benefício? Não. Assim como essa pessoa que devia o carro da decisão judicial que você citou. A gente já está invadindo, passando um pouquinho do tempo previsto, porque o papo está muito bom, cara, mas tem mais uma dívida que deve assombrar 90% dos brasileiros, que é o cartão de crédito. Né? Eu até tinha esquecido de comentar isso com você, lembrei agora, mas e aí? O cartão também está ofertando umas negociações parecidas com essas do empréstimo, né? Eles estão reduzindo o juro para que você divida e pague lá na frente. O que você tem visto a respeito do cartão de crédito? Então, quando a gente fala de contratos bancários em si, o cartão de crédito você tem que negociar banco a banco, então você tem que ver o que o seu banco está sugerindo ali para você ter uma suspensão no momento ou uma taxa menor, enfim, qual a facilidade, né, que você vai ter dentro do seu cartão de crédito. Não tem uma regra geral para os bancos, até porque são empresas privadas e cada um tem o seu funcionamento, tá? O que eles têm que fazer é prezar pela função social e pela parte de cooperação contratual. Ou seja, esse contrato aqui tem que existir, ele não pode acabar do nada. Então, como são empresas privadas, pelo menos a maioria dos bancos, fora Caixa e BB, mas Caixa e Banco do Brasil também funcionam de acordo com suas diretrizes, cada um tem sua forma de renegociar o cartão. Um ensejo, né? Eu falei anteriormente da questão de suspensão, porque a questão de suspensão foi uma coisa da Federação Bancária. A Federação Bancária chegou a um acordo e falou que cada banco pode decidir a questão da sua suspensão, mas a suspensão é uma coisa que pode ocorrer. No cartão de crédito, como a gente não está tratando de financiamentos de bem imóveis ou imóveis, a gente tem que entrar em contato com o banco para saber qual a facilidade que o banco está dando. Mas, como é contrato bancário, a gente sempre tem que prestar atenção na questão de taxa de juros, correção e demais taxas previstas no contrato bancário. Porque a gente não tem só esses dois tipos de taxa de juros, né, e correção. A gente não tem só esses dois tipos de adendo no valor. Existem outras taxas bancárias que contribuem para aquele valor lá no final aumentar. Então, quando você recebe essa proposta de renegociação, você recebe um aditivo contratual ou, às vezes, um contrato novo que cancela o antigo, tá? Isso vai depender da instituição. E você tem que avaliar se essas taxas, no final, vão valer a pena para você. Se você não conseguir fazer isso, sugiro procurar um advogado ou até, às vezes, um advogado com um contador para você ver o que seria melhor para você no final desse contrato. Perfeito, ótimo. É isso. Carol, queria muito agradecer a sua presença, sua disponibilidade. Eu queria que você deixasse o Instagram, o telefone, o nome do escritório onde as pessoas que estão vendo podem te procurar, para tirar dúvida, para contratar os serviços do escritório. Sei que o escritório também trabalham dois grandes amigos meus, e por isso que a gente fez essa ponte para chegar em você, que é o César e a Ludmila. Agradeço a disponibilidade sua e também deles de permitir que esse encontro acontecesse e deixo aberto para você fazer suas considerações. Bom, por fim, eu vou falar para vocês o que eu acho assim, mais importante da live. A live foi muito legal, mas eu queria deixar um aviso final: não deixem de cumprir com as prestações contratuais que vocês têm. Não deixem de pagar um contrato,
tá? Você não tem essa exceção na época de pandemia. Você tem que demonstrar, você tem que negociar com o credor. Se você é credor, você tem que negociar com o seu devedor e vice-versa. E você tem que mostrar as consequências da pandemia no seu rendimento. Então, é obrigatório você provar que a pandemia te prejudicou financeiramente para você renegociar esse contrato, tá? Fora isso, muito obrigada, Daniel. A live foi muito legal, adorei o convite. A gente está à disposição, é só você falar aí os temas que a gente está aqui. Nosso Instagram é @Albuquerque Neto Advogados. Lá vocês acham o nosso site com mais artigos. Enfim, fiquem à vontade e muito obrigada. Então, eu que agradeço. Agradeço a cada um de vocês que nos ouviram. A nossa próxima live vai ser sábado que vem. Eu vou fechar o tema e divulgo essa semana. Essa aqui que nós acabamos de fazer, vou disponibilizar no YouTube para quem não pôde ver ao vivo, poder assistir depois. E mandar um beijo especial para todas as mães que fazem aniversário. Todas as mães no Dia das Mães, que é amanhã. Especialmente para a Patrícia, que é a mãe do meu tesouro Helena, minha esposa. E para minha mãe Rose. E muito obrigado. E espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para a gente.